Olá pessoal, meu nome é Mila, monitora da disciplina de Anatomia Animal 2. Eu vou apresentar para vocês hoje a aula de nariz, cavidade nasal e laringe. Na anatomia dos animais domésticos, a gente vai dividir o sistema respiratório em nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e os pulmões. O nariz se divide em estruturas como o nariz externo, as cavidades nasais em pares, os seios paranasais. Começando pelo nariz externo, ele se estende da extremidade do focinho do animal até um plano transversal que é traçado na altura dos olhos. A composição do nariz externo é de cartilagem. Ele vai possuir duas aberturas, chamada narina, uma de cada lado, e vai permitir a entrada na cavidade nasal. O formato das narinas a gente vai ver que vai variar de acordo com cada espécie. A maioria dos animais domésticos, eles possuem uma pele modificada e sem pelos nessa região, em torno do nariz, mas com exceção dos equinos, que a gente vai ver mais para frente. Os carnívoros e pequenos ruminantes possuem o filtro, que é uma linha que divide as narinas, e a gente vai ver mais à frente também. Vocês já devem ter visto o filtro na aula de cavidade oral, mas a gente vai relembrar. O vestíbulo nasal é um trecho que a gente consegue visualizar dentro da narina. Fica logo no início da cavidade nasal, nesse vestíbulo aqui, ó. E nesse vestíbulo vai se abrir o ósteo nasolacrimal, que vem do ducto nasolacrimal, e esse ducto vai servir de comunicação entre a lágrima, que é produzida nas glândulas lacrimais, e no nariz. Essa lágrima ela vai ser produzida na órbita aqui, né? Vai ser armazenada no saco lacrimal, e quando tiver um excesso de lágrima, ela vai ser transportada por esse ducto, vai sair nesse ósteo nasolacrimal, e é por isso que quando a gente chora, o nariz pode ficar escorrendo, né? Por conta dessa lágrima que percorre esse ducto. Como a gente tinha comentado, né, nos carnívoros e nos pequenos ruminantes, a gente vai ter o filtro, que é essa linha que vai dividir as narinas. Vai se continuar aqui, ó, no lábio superior. Nessas espécies a gente vê um plano nasal, que é uma pele modificada, sem pelos. Eles possuem glândulas nasais laterais, que vai permitir uma certa umidade nesse nariz externo. Já nos bovinos, eles possuem uma pele modificada e também sem pelos, mas essa pele da narina ela vai se juntar com o lábio, então a gente vai chamar essa pele de plano nasolabial. Também possui bastante glândulas nessa região para manter umidificado e não possui filtro. Nos suínos, a gente observa o plano rostral, que vai recobrir o focinho e uma borda do nariz, e eles também não vão possuir filtro. Nos equinos a gente tem a exceção. A pele deles é revestida por pelos, e essas narinas possuem formato de vírgula, bem característico. Nos equinos, eles têm desenvolvimento de uma prega alar, que a gente vai falar um pouco mais adiante, mas dorsalmente a essa prega alar, a gente tem uma passagem de um fundo de um saco cego, que é chamado divertículo da narina. E para que isso é importante, né? Aos que gostam dos grandes animais, tiverem a oportunidade de passar uma sonda nasogástrica nos equinos, tem que se lembrar desse detalhe, porque a sonda pode ficar retida nesse divertículo. Ela não consegue passar, é um fundo de saco cego. Então, para sondar, tem que passar por debaixo dessa prega. Eu procurei algumas imagens para mostrar, mas eu não consegui encontrar.
detalhado, então acredito que no presencial deva ser melhor para visualizar esse divertículo. Ó, o septo nasal é uma cartilagem que vai dar suporte ao nariz externo, vai dividir a cavidade nasal em duas partes, ó. Opa! Vai dividir em duas partes. Serve também para fixação das cartilagens nasais. E eu costumo associar esse septo como as colunas de uma casa, onde esse septo seria a coluna principal e as cartilagens como uma parede que vão se fixar na coluna. Aqui a gente encontra as cartilagens nasais laterais dorsal, a ventral e a acessória. Nos equinos a gente vai ter uma outra exceção. Eles não possuem a cartilagem nasal lateral ventral, aquela cartilagem que ficaria aqui. E a dorsal ela é muito pouco desenvolvida. Então, lateralmente, eles não têm nenhum suporte esquelético e vai permitir uma grande dilatação na lateral da narina e por isso eles vão ter um formato de vírgula. E quando estiver bem dilatado, né, eles vão conseguir ampliar esse espaço por conta dessa ausência dessa cartilagem nasal lateral ventral. Para manter uma sustentação, eles vão possuir a cartilagem alar, ou é uma lâmina aqui, ó, cartilagem alar, que vai permitir uma sustentação. Agora a gente vai começar a falar da cavidade nasal. Ela é revestida por uma mucosa bem vascularizada, que vai permitir então uma umidificação e o aquecimento desse ar que vai entrar por ela. A cavidade nasal é limitada pelos ossos nasais maxilares, incisivos, palatinos, os zigomáticos, os lacrimais, os frontais e os etmoides. Esses ossos vão circundar a cavidade e essa cavidade vai ocupar as conchas nasais. Aqui, as conchas nasais, elas são estruturas no interior da cavidade nasal. Ela vai ter a função de aumentar a superfície da mucosa para poder umidificar e aquecer o ar. Aqui, ó, temos a concha nasal dorsal. Aqui a dorsal. A concha nasal média. A concha nasal ventral. Aqui. Também temos a concha nasal etmoide, mas nessa imagem aqui ela não está evidenciando. Aqui no bovino, ela já vai estar evidenciada aqui, ó. A concha nasal dorsal, a concha nasal ventral, a média e a etimoidal. Os meatos nasais, eles são uns espaços vazios, é uma passagem onde o ar vai circular entre as conchas nasais. A gente tem também o meato nasal dorsal, o meato nasal médio e o meato nasal ventral. E o meato nasal comum, que vai desembocar todos esses três, vai desembocar nele, no meato nasal comum. Aqui, ó, a concha nasal dorsal, de um lado e do outro, a concha nasal ventral, de um lado e do outro também, e esses espaços que são os meatos nasais. Aqui vai ser o meato nasal dorsal, meato nasal médio, e o meato nasal ventral. E eles três vão desembocar num comum, que é esse aqui maior, tá vendo? É o meato nasal comum. Bom, os seios paranasais, eles são os espaços vazios. Eles são os divertículos, que estão presentes no interior dos ossos do crânio. Ele vai ser importante para poder aumentar a superfície de troca de calor do ar que está circulando dentro da cavidade. Ela é revestida por uma mucosa pouco vascularizada, mas quando essa mucosa está inflamada, pode ser em dias frios também,
vai acontecer uma obstrução, o ar não vai conseguir ser aquecido o suficiente e ocorre uma maior incidência de doenças respiratórias, como sinusite, que é a inflamação dos seios nasais, né? Aqui tem uma listinha dos seios paranasais: maxilar, o frontal, o palatino, o esfenoidal, o lacrimal, com suínos e ruminantes, e o seio da concha dorsal e ventral em suínos e ruminantes. Vemos aqui algumas ilustrações dos seios paranasais em algumas espécies. Aqui no cão, a gente visualiza o seio frontal. Aqui, ó, o seio frontal. No suíno, a gente consegue ver o seio frontal rostral e o seio frontal caudal, o seio esfenoidal e o seio maxilar. Aqui no bovino, não, no equino, no equino a gente vai ver o seio consfrontal, o seio maxilar caudal, seio maxilar rostral. Aqui eu também coloquei uma outra imagem. Ó, o seio frontal também, seio maxilar rostral e o maxilar caudal. E também aqui mostrando o seio esfenopalatino, onde seria, né? Os seios, eles vão levar em consideração o nome do osso que está próximo. No bovino, a gente vê o seio maxilar, o seio frontal rostral, frontal caudal e o seio conchal dorsal. Aqui também a gente vê uma outra imagem que eu achei muito interessante, a visualização, né, dos seios paranasais, fica no interior dos ossos. Esse 3 aqui, número 3, está delimitando o seio paranasal frontal, que se conecta de certa forma, com esse divertículo cornual. E isso é importante porque nos bovinos, no momento da descorna, isso pode se tornar um perigo. Tem que ser feito corretamente a descorna, porque vai expor o seio frontal. E se não houver higiene, se não houver um cuidado, pode acontecer uma inflamação e o animal vai apresentar uma sinusite, uma dor de cabeça, e devido a essa inflamação no seio paranasal. Então tem que ter muito cuidado. A vascularização da cavidade nasal, ela se dá pelas artérias maxilar, palatina descendente, artéria esfenopalatina, artéria infraorbitária nasal e artéria dorso-rostral e nasal lateral. Bom, essa artéria maxilar, ela vai emitir um ramo chamado artéria palatina descendente e ela vai se continuar como artéria infraorbitária. Ela vai passar, se prolongar e vai entrar nesse canal chamado canal infraorbitário, né? Essa artéria infraorbitária, ela vai emitir dois ramos, o ramo dorsal e o ramo ventral. O ramo dorsal, ele vai emitir a artéria nasal dorso-rostral, é o nome dela. E vai ser responsável pela vascularização de toda a superfície dorso-rostral do nariz. Esse ramo ventral aqui, que vai ser emitido, ela se chama artéria nasal lateral. Essa aqui. Artéria nasal lateral. E vai vascularizar a superfície lateral e rostral do nariz. E aí a gente volta para a raiz dessas artérias, né, que é a artéria maxilar. Ela emitiu a infraorbitária. E agora a gente vai falar da artéria palatina descendente. A palatina descendente, ela vai emitir a artéria esfenopalatina, que vai entrar no forame esfenopalatino e recebe o nome por causa disso. Essa artéria esfenopalatina, aqui ó, marcada aqui, essa artéria esfenopalatina, ela vai vascularizar a mucosa da cavidade nasal.
A inervação da cavidade nasal ela vai ser feita pelo nervo maxilar, que é ramo do nervo trigêmeo. Também é feito pelo nervo nasal caudal e o nervo infraorbitário. Nessa imagem a gente pode ver o nervo maxilar, aqui no número 5. Ele vai entrar no canal infraorbitário pelo forame maxilar. Nisso ele vai passar a ser chamado nervo infraorbitário, aqui ó, de número 6. Isso. O nervo infraorbitário, ele vai inervar as mucosas respiratórias, vai inervar também os alvéolos dentários, e depois ele vai sair depois que ele sai, né, do forame infraorbitário, ele vai emitir vários ramos que vai inervar o nariz, o focinho, toda essa região. O nervo maxilar, aqui, ele também vai emitir o nervo nasal caudal, que vai entrar no forame esfenopalatino. O nervo nasal caudal está demarcado pelo número 11. Vai entrar pelo forame esfenopalatino e vai inervar a mucosa respiratória no interior da cavidade nasal. A mucosa respiratória ela vai ser inervada por todos esses nervos que eu comentei. A mucosa olfatória, que ela vai estar mais nessa região aqui, ela vai ser inervada pelo nervo olfatório. Isso vocês vão ver mais pra frente, quando estiver falando sobre nervos cranianos. Bom, agora a gente vai começar a falar da laringe. Trata-se de um órgão músculo-cartilaginoso que vai controlar a passagem do ar e alimento, cada um para o seu caminho correto. Vai proteger o trato respiratório e vai ser responsável pela vocalização também. Achei muito interessante essa imagem, o caminho do ar pela cavidade oral, que vai passar para a traqueia, a linha marcada de preto. Ela vai passar pela glote e vai pela traqueia. E o alimento que vem pela boca vai passar quando a glote estiver fechada, vai passar e vai pelo esôfago. Os animais domésticos eles vão possuir 4 cartilagens, chamada epiglote, aritenoide, cricoide e tireoide. Temos alguns processos nas cartilagens da laringe, que vamos ver melhor nas imagens a seguir, mas temos algumas restrições entre as espécies. Por exemplo, o processo cuneiforme está presente na epiglote dos suínos e equinos, mas vai estar presente na aritenoide quando for um cão, e ausente nas outras espécies. Já o processo corniculado ele vai estar na aritenoide em todos os animais domésticos. O processo caudal e o processo rostral vai estar na cartilagem tireoide, em todos os mamíferos domésticos também. Esse processo caudal ele se articula com a cricoide e o processo rostral ele se continua com o ocioide. É importante lembrar que a prega aritenoepiglótica ela vai dividir a epiglote com a aritenoide e o próprio nome já ajuda a lembrar, né, que ela é uma prega que está unindo as duas cartilagens. Bom, aqui a gente vê as cartilagens em cão e em equino. Essa daqui também é de equino. A epiglote, ela tem um formato semelhante de folha. Ela tem uma curva. Aqui no equino, ela vai ter o processo cuneiforme, igual a gente comentou no slide anterior. Mas esse processo cuneiforme vai estar presente no cão, só que na cartilagem aritenoide. A aritenoide ela tem um formato triangular. A tireoide tem o formato de uma letra U. De frente ela seria muito semelhante a uma letra U. E a cricoide tem o formato de um anel. A parte dorsal da cricoide ela é mais grossa, ela é chamada de lâmina da cricoide. E a parte ventral ela é mais fininha, ela é chamada de arco da cricoide, é muito semelhante a um anel mesmo.
Ao lado a gente tem a representação das cartilagens do equino, a cartilagem epiglótica, a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide, formato de um anel, e a cartilagem aritenoide. Aqui a gente também vê a prolongação da traqueia. Os músculos da laringe, eles vão ser muito importantes para controlar, né, a passagem do ar e do alimento, e até de fonação também. Eles vão permitir a movimentação das pregas vocais que vão gerar a voz. A gente tem o músculo cricotireoide, que ele vai sair da cartilagem cricoide e vai para a cartilagem tireoide. Tem o músculo cricoaritenoide dorsal, que ele vai sair da cricoide e vir para a aritenoide. O cricotireoide lateral, ele vai sair da aritenoide e vem para a cricoide. O músculo vocal e ventricular, a gente vai ver mais para frente. Tem uma imagem melhor. E o músculo aritenoide transverso, ele vai sair de um lado da aritenoide e vai para o outro lado da aritenoide. Isso o nome mesmo já diz, né? O transverso, né? Aritenoide transverso, ele aqui. A vocalização, ela vai acontecer de acordo com a movimentação das pregas vocais, que vai ser uma ação combinada dos músculos e da cartilagem da laringe. A prega vocal, ela é o ligamento vocal mais uma mucosa. Essa é uma figura esquemática, mas é muito interessante. Mostra como que acontece uma vocalização. Vou falar por essa parte aqui da direita, mas a mesma coisa acontece com a esquerda. Então vamos lá. Quando esse músculo cricoaritenoide lateral ele se contrai, ele vai puxar essa cartilagem aritenoide, que tem um ponto de articulação, esse pontinho aqui. Tem um ponto de articulação entre a aritenoide e a cricoide, vai puxar no sentido horário. Esse contrai, puxa no sentido horário. Isso vai fazer com que esse músculo vocal se aproxime da glote, quando isso girar no sentido horário, tá? Vai aproximar o músculo vocal da glote e vai diminuir o espaço da glote. Vai reduzir a passagem de ar que entra aqui. Agora, se esse músculo cricoaritenoide dorsal se contrair, ele vai girar essa cartilagem no sentido anti-horário, no sentido que está essa seta aqui. E vai afastar o músculo vocal da glote, ou seja, ele vai aumentar o espaço da glote e o ar vai passar, mais ar vai passar. E está permitindo a passagem de ar. A união da faringe com a laringe, a gente vai ver 3 compartimentos. O vestíbulo da laringe, que é o ádito da laringe, a abertura, até o ventrículo lateral. A glote, ela vai estar limitada pelo ligamento vocal, e a infraglote, que é essa cavidade depois da glote. A gente tem algumas restrições de espécies, por exemplo, esse vestíbulo lateral aqui. Esse vestíbulo lateral ele vai ser ausente nos ruminantes. E o ventrículo médio é presente somente nos equinos, nos suínos e nas ovelhas. Quanto à vascularização da laringe, ela vai ser feita pela artéria laríngea, que é um ramo da artéria tireoide cranial, que é fruto da artéria carótida comum. Ou seja, a artéria laríngea ela se ramifica e irriga os músculos da laringe. Aqui. Na imagem ela não está destacada, mas a gente consegue ver a artéria carótida comum
E quando chega perto da região do pescoço, ela vai emitir a artéria tireoide cranial e da tireoide cranial emite ramo, que é a artéria laríngea, que vai vascularizar a laringe. A inervação da laringe, ela vai ser feita basicamente pelo nervo vago, pelos ramos, né, que ele vai emitir. Ele vai emitir dois ramos. É o ramo laríngeo-cranial e o nervo laríngeo recorrente, ou laríngeo caudal. O nervo laríngeo cranial vai inervar a mucosa e os músculos da laringe. E o ramo laríngeo recorrente vai inervar somente os músculos da laringe. Uma coisa interessante para observar é o local onde esse nervo vago vai emitir os ramos. Por exemplo, falando aqui na parte esquerda primeiro. O nervo vago esquerdo, ele vai emitir o ramo laríngeo recorrente, esquerdo, né? E vai fazer uma alça aqui no arco aórtico. Vai se prolongar, esse nervo laríngeo recorrente vai se prolongar para a região do pescoço e vai inervar a musculatura da laringe. Aí o nervo laríngeo cranial, ele vai ser emitido do nervo vago, mas lá na região do pescoço, que vai inervar o músculo e a mucosa da laringe. Aqui, na parte direita, o nervo vago, ele vai emitir o nervo laríngeo recorrente direito, mas na altura da artéria subclávia direita, e vai fazer uma alça novamente por ela. Os dois vão se direcionar para o pescoço, onde esse laríngeo recorrente direito vai inervar também os músculos da laringe, e na porção do pescoço o nervo vago vai emitir o nervo laríngeo cranial direito, que vai inervar os músculos e a mucosa da laringe. Agora vamos falar um pouco sobre a anatomia das aves. Nela tem uma diferença no sistema respiratório, que já inicia na cavidade nasal, né? A gente tem a orofaringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, o pulmão, e outra diferença são os sacos aéreos, exclusivo dessa espécie. Nessa aula a gente vai ver a cavidade nasal e a laringe. A cavidade nasal das aves, ela vai se iniciar logo abaixo dessa A da córnea, que é chamada de opérculo. Ela vai se estender até a região da órbita. Isso aqui é a cavidade nasal das aves. Ela é protegida por um bico dorsal, que é chamada de ranfoteca dorsal. Elas vão possuir na cavidade 3 conchas nasais. Aqui, ó, a concha nasal média, rostral, a média e a caudal. Também possuem apenas um seio paranasal, que é chamado de seio infraorbital, e é localizado abaixo da órbita, né, como o próprio nome sugere. O ar vai passar por esse seio paranasal, vai seguir pela fenda da coana e vai chegar no ádito da laringe. Esse é o caminho que o ar vai fazer. E dentro dessa cavidade, a gente tem abertura do ducto nasolagrimal, visto por essa imagem aqui. E esse ducto nasolacrimal, ele vai estar localizado ventralmente à concha média, tá? A laringe das aves, ela vai ocupar uma elevação no assoalho da orofaringe. A gente vai ver uma imagem a seguir muito interessante também. Ela vai apresentar uma fenda longitudinal, que é o ádito da laringe. A glote também é muito estreita, é bem estreitinha. É formada pelas cartilagens aritenoides. E por uma ação reflexa, a epiglote ela vai se fechar durante a deglutição, durante a respiração.
Importante dizer também que as aves elas não possuem pregas vocais. O som que as aves emitem vai ser produzido a partir da seringe, que é uma estrutura que vocês vão ver nas próximas aulas. Aqui a gente vê a glote dorsalmente, como ela é estreita, ela forma uma fenda. Ela vai ocupar o assoalho da orofaringe, interessante. Nas aves, a gente vai ter 3 cartilagens, a cricoide, procricoide e aritenoide. A aritenoide ela tem um formato contrário que tem nos mamíferos domésticos. Ela vai ter, dorsalmente, ela vai ser mais fina, chamando de arco, e ventralmente vai ser mais alargado, chamando de lâmina da cricoide. Nos mamíferos domésticos é o contrário. As cartilagens aritenoides elas vão se aproximar para formar uma fenda. Vai formar uma fenda para fechar, que vai se fechar durante a deglutição. O músculo aritenoide, cricoaritenoide, o músculo cricoaritenoide ele vai sair da cricoide e vai para a aritenoide. Esse músculo vai ser responsável por fechar a fenda da glote, é o átito da laringe. As aves também não possuem ventrículo lateral, nem o ventrículo médio. É isso, pessoal. Essas são as referências. Obrigada e até a próxima.